Então, pessoal, boa noite. Então, vocês vão perceber que eu não tenho muito jeito para isso, mas enfim, vamos aprendendo. Manaus é boa tarde, Sérgio. Então, essa iniciativa, ela é oriunda, enfim, de um projeto financiado pela Universidade de São Paulo, chamado Programa Unificado de Bolsas. O nome do projeto é Projeto de Leitura e Produção de Conteúdo para as Mídias. Ele foi, na verdade, iniciado por mim e pelo Marcos Napolitano. A ideia do projeto, no fundo, foi a do Marcos Napolitano. Eu, enfim, me juntei ao projeto e a ideia, ao se juntar ao projeto, era de justamente pensar na produção de conteúdos, do ponto de vista mesmo da produção. E a ideia, desde o início, isso é 2019, segundo semestre, era justamente a de pensar, enfim, contexto vivido por nós, que não se alterou do ponto de vista da discussão de hoje, que diz respeito ao negacionismo, não se alterou muito. Na verdade, ela só se agravou. E com isso, tínhamos lá a intenção em 2019, além de mapear a produção de conteúdos, também, como resultado dessa reflexão, realizar um curta. E esse projeto foi, enfim, tendo N desdobramentos, aí a pandemia entrou e agravou a situação, inviabilizou a realização de qualquer iniciativa nesse sentido, e com isso nós acabamos, e aí quando eu digo nós, eu digo eu e a equipe de bolsistas, né, são dois, o João Campos e a Ana Raiol, que são alunos da Escola de Comunicações e Artes da USP, eu sou professor lá, e meu nome é Eduardo Moretim, né, para começar pelo fim. E a ideia deles foi a de criar esse canal do Instagram e divulgar conteúdos ligados tanto à pesquisa já feita. Se vocês entrarem no canal do projeto, já vão verificar que há material disponível. A ideia é colocar o material que já foi pesquisado, enfim, sobre a revolta da vacina, em primeiro lugar, porque a ideia do curta inicial era essa, de um projeto sobre a reforma da vacina, e que é um momento emblemático para pensar essas questões também, em relação a tudo que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo materiais sobre as questões do presente, no que diz respeito ao negacionismo em relação à ciência, em particular as questões da vacina. E a ideia com a live do Marcos Napolitano é justamente a de convidar pessoas que discutam essas questões pelo menos uma vez por mês. Então eu queria chamar o Marcos está aqui, ele já fez a solicitação, bom, já encontrei a solicitação do Marcos, vamos ver se está dando tudo malo. Espero que dê tudo certo aqui. Sempre uma... Ai, deu. Deu certo. Oi, vocês estão conseguindo ver aqui? Estamos vendo e ouvindo, né? E, Marcos, eu fiz uma pequena A luz está apresentação. boa? Tá boa, tá tudo bom, o som tá bom. Eu fiz uma pequena apresentação do projeto, né? Só queria fazer uma pequena apresentação sua, rapidinho, né? Que eu acho que é importante, por mais que você seja conhecido aí do nosso público-alvo, não é? Mas o Marcos Napolitano, além de coordenar o projeto, não é, do Leituras e Produção
projeto de leitura e produção de conteúdo para as mídias, comigo e também comigo, coordenar o projeto, o grupo de pesquisa História Audiovisual. Ele é, antes de tudo, professor titular de História do Brasil, independente da USP, é autor de vários livros. Eu vou destacar os livros mais recentes: Coração Civil, A Vida Cultural sob o Regime Militar, publicado pela Intermeios e Casa de Artes e Livros, de 2017. 1964, História do Regime Militar Brasileiro, publicado em 2014. A Síncope das Ideias, a questão da tradição na música popular brasileira, Fundação Pepeu Abramo, 2007. Organizou alguns livros, parte deles comigo, e a trajetória do Marcos é uma trajetória, enfim, em que a questão política sempre está pensada, e a questão histórica também, nesse diálogo com a cultura e no diálogo com o cinema, com a canção, com as artes, e daí, enfim, essa longa trajetória de debates, enfim, de projetos em comum. Então é um prazer. Aqui foi, obviamente, o primeiro nome, não só porque ele participa do projeto como coordenador, porque ele tem uma reflexão muito importante sobre o tema da palestra, que é o negacionismo. Então, Marcos, é um prazer estar aqui com você e dizer a quem está mandando perguntas que os bolsistas vão tentar anotar. É muita coisa para um caminhãozinho só. Ouvir o Marcos, vê-lo e, ao mesmo tempo, ver os comentários e guardar. Então, a gente vai tentar, na medida do possível, responder a todo mundo. O vídeo vai ficar guardado no IGTV. Ao terminar a sessão, eu tenho a possibilidade de gravar o vídeo, pelo menos 60 minutos, né? Isso que me informa aqui o Instagram. Enfim, então passo a palavra para o Marcos, muito agradecido, né, pelo fato de você estar aqui, Marcos, nesse momento e nessa iniciativa. Então, passo a palavra para você, para discorrer, enfim, da forma que você achar melhor sobre o tema, né, que é o negacionismo na história. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar com o meu amigo e camarada e parça de pesquisa, Eduardo, já há muitos anos, né? Desde a graduação a gente conversa e ultimamente estamos trabalhando bastante juntos, então prazer estar aqui envolvido nesse projeto. E eu só peço desculpas de antemão qualquer problema técnico com celular, assim, enfim, meu celular não está com a carga total, não está com uma carga baixa, mas pode ser que a gente tenha que fazer uma parada técnica, não estranhe se, né, tivermos que fazer uma parada técnica que está longe da tomada, enfim, a gente tudo muito improvisado aqui no estúdio doméstico. E tá tudo organizado para o meu desktop, né, não para o meu celular. Mas, enfim, vamos tentar fazer da melhor maneira, tecnicamente falando, e espero que vocês estejam ouvindo bem. E também eu vou entrar sem mais delongas, enfim, no tema. Bom, queria saudar também a iniciativa do LabCon. Acho que finalmente aí entramos nessa tendência laboratorial do ensino, da pesquisa, que é uma tendência muito forte nas humanidades, nas artes, né? Então, longa vida é o laboratório. Nós também estamos, todo esse ciclo de lives e palestras, né, que estamos inaugurando, é parte de um projeto maior, que é, enfim, discutir as novas mídias como parte da formação dos graduandos na área de audiovisual e história, né? Então, claro que os alunos muitas vezes já vêm com know-how, com conhecimento muito avançado do que a universidade pode dar, mas eu acho que, de todo modo, a universidade é um espaço de troca, e é nesse sentido que a gente está tentando pensar esse projeto também para aprender e não apenas para ficar ensinando, né, propriamente. Agora, é claro, a gente também, ao longo de todo o grupo, toda pesquisa no grupo de História Audiovisual, desenvolveu um olhar sobre o audiovisual, e a gente também tenta passar para os alunos, né? Uma forma de olhar o audiovisual e, especificamente, esse audiovisual de tipo novo, que são os vídeos das redes sociais e, sobretudo, aí, essa ferramenta específica que é o YouTube, né? Me parece que, então, isso exige um olhar também novo
sobre esse material. E não por acaso, é um espaço em que há muitas iniciativas interessantes, muitas iniciativas de divulgação científica bem importantes, mas também há muito negacionismo, há muito revisionismo superficial, ideológico, puramente ideológico, que são, enfim, veiculados nessa plataforma, nesse tipo de vídeo. Então, a conversa aqui também tem muito a ver com exercitar um olhar para identificar essas armadilhas. A ideia aqui eu quero falar aí talvez uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, lançar alguns conceitos, depois a gente abre para as questões, até para não perder aí o tempo limite da gravação. Eu queria começar dizendo o seguinte: bom, o negacionismo é um conceito que já tem uma história muito ampla, muito consolidada na literatura. Hoje está na mídia, não é? Em todos os jornais falam em negacionismo, enfim, as redes sociais falam em negacionismo, mas lembrando que este termo, ele é um termo bastante antigo, né? E ele se consagra principalmente a partir dos estudos do Holocausto, né? Principalmente a partir dos anos 60, né? e 70, quando começa a surgir também vozes que negam o Holocausto. Negam não no sentido apenas enquanto necessidade de rever historiograficamente o tema, né, de abrir possibilidades para novos conhecimentos, mas, sobretudo, negam a própria existência do Holocausto, enfim, do crime em massa dos nazistas contra os judeus, nos campos de concentração, né? Então, o termo ele se consagra nesse momento, em português já há muitos anos a edição do livro Assassinos da Memória, do Pierre Vidal-Naquet, que é a grande referência, não é, quando se fala no negacionismo, pelo menos em língua portuguesa. Infelizmente, em português nós temos ainda pouca coisa, não é, sobretudo em relação ao negacionismo do Holocausto, mas já há estudos importantes, estudos que vêm já de uma agregando uma tradição em língua portuguesa sobre esses trabalhos, né? Já temos alguns nomes aí, mesmo no meio acadêmico brasileiro, pesquisando o tema, né? Por exemplo, eu cito Luiz Edmundo de Moraes, eu cito Luiz Milman, eu cito outros trabalhos, enfim, que vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo discutidos no meio acadêmico brasileiro. Também aqui, em português, temos o trabalho, o artigo clássico do Michel Pollack, né, que é o Memória, Esquecimento e Silêncio, né, que discute também aspectos do negacionismo. E o trabalho famoso da Deborah Lipstadt, que virou filme, que foi traduzido em português como Negação, e que em inglês se chama History on Trial, História sob Julgamento. Então, esses materiais, só queria já citar, quer dizer, esses materiais básicos, né, que, enfim, ajudam aí quem estiver interessado em aprofundar essas discussões a ir um pouco além do que eu vou falar aqui. Então, como eu disse, o negacionismo é um conceito, tem uma história, tem uma trajetória, e se consagra um pouco mais entre os anos 70, na verdade, comecinho dos 80. O livro do Vidal-Naquet, ele é parte de um grande debate que estava ocorrendo na França, sobretudo. Ele discute negacionismo de direita e de esquerda. Isso é interessante, porque no contexto brasileiro o negacionismo está muito mais ligado à extrema-direita, né? Mas naquele contexto específico sobre o Holocausto, as discussões também, as negações também ocorriam à esquerda por motivos diferentes, muito estimulados pela questão também do expansionismo sionista, não é? do antisionismo, que se confundia muitas vezes com o antissemitismo, né? Então, o livro do Vidal-Naquet, ele também discute esse aspecto que para nós não é muito, às vezes, evidente. Acho que nós temos aqui à esquerda outros fenômenos que a gente pode discutir depois. O negacionismo histórico, sobretudo, né? E parte dessa grande família do negacionismo científico, no Brasil, ele é muito mais frequente à direita, às extremas direitas, né?
Então, acho que é preciso que a gente tenha esse cuidado de acompanhar a trajetória dessa palavra. Ela é uma palavra que tem uma aplicabilidade muito específica. No caso do negacionismo histórico, é preciso também ter a compreensão de que ele é uma postura diante do conhecimento. Né? O negacionismo não procura revisar o conhecimento apenas. Eu vou falar um pouquinho do revisionismo daqui a pouco. Eu acho que o negacionismo se comunica com o revisionismo. Mas, enfim, há muitas mediações aí. Eu queria falar um pouco antes do negacionismo. O negacionismo não visa revisar conhecimento, não visa colocar questões novas, não visa propriamente expandir a reflexão sobre um tema. Ao contrário, o objetivo do negacionismo, dos negacionistas, é apagar o debate, bloquear o debate, através de uma série de operações lógicas, de formulações, né, de sofismas, enfim, visando principalmente criar um ambiente de confusão para esse debate e, ao fim e ao cabo, se negue um determinado processo histórico que geralmente envolve perpetradores e vítimas. Isso é um dado muito importante. O negacionismo ele não acontece assim porque as pessoas não concordam com uma visão de história, né? Geralmente ele está envolvido com um processo de negação de crimes em massa, genocídios e de violências extremas cometidas por grupos políticos ou sociais contra outros grupos políticos ou sociais, ou contra outras etnias, né? Então, isso é um dado muito importante para reconhecer o negacionismo e suas armadilhas. Trata-se, sobretudo, de um processo de negação de uma série de evidências de um crime ou de uma violência. A gente pode discutir a motivação política da violência, a gente pode discutir as mediações que existem em relação às violências que envolvem atores estatais ou não estatais, mas, via de regra, o historiador sério não vai negar que houve uma violência em massa num determinado processo histórico em que há um consenso. Os negacionistas negam. Daí o pleonasmo até dessa afirmação. Os negacionistas, eles estão lá para negar que houve, né, que houve uma determinada violência, que houve uma vítima, que houve uma intenção de produzir vítima em escala industrial, num determinado processo histórico. É claro que o termo está plenamente adequado ao debate sobre o Holocausto, mas ele também tem sido muito usado, por exemplo, em relação à escravidão, com outras variáveis, com outras nuances, né? A escravidão africana, né? Escravização dos africanos. Então, é preciso entender um pouco o objetivo, né, político, sobretudo, do negacionismo. Não se trata apenas de exigir uma outra visão de história, exigir um outro debate, se trata principalmente de desconsiderar, rejeitar, desmoralizar aqueles que se colocam como vítimas. E os negacionistas geralmente o fazem a partir de duas estratégias básicas. Ou desacreditando a vítima, desacreditando a memória da vítima, né? Ou desacreditando a pesquisa histórica, afirmando que não há provas empíricas suficientes para se afirmar isto ou aquilo sobre aquele processo que envolve uma violência. Então, são duas estratégias que, em princípio, até parecem, em certo sentido, contraditórias, né? Por um lado, eles rejeitam o testemunho como documento, como abordagem histórica, sobretudo o testemunho da vítima, dizendo que é pura memória, subjetividade, a invenção, a imaginação, e, ao mesmo tempo, exigem, né, uma prova histórica, empírica, absoluta, para que se prove o fato negado. É curioso que quando os historiadores apresentam as provas, eles aí exigem outras provas, e é um debate sem fim. Por isso que uma das armadilhas, né, que todos os autores indicam é não cair na armadilha do negacionismo, não achar que pelo debate você vence o negacionista. O negacionista ele precisa do fórum justamente para ele perturbar os parâmetros do debate. Né? Quando ele tem esse reconhecimento acadêmico, ele consegue um fórum, né? Aí sim é o território perfeito, porque ou ele vai desacreditar tudo aquilo como memória, como viés ideológico, como se gosta de dizer no Brasil hoje, ou ele vai desacreditar a própria prova empírica, as evidências de um determinado fato. Então tem aí uma armadilha, né? E em parte isso explica por que o Vidal-Naquet diz que nunca se deve discutir com os negacionistas, mas deve-se discutir o negacionismo. É um ponto importante. Isso também vale para os professores em sala de aula,
né, quando enfrentam situações desse tipo. Veja, não é você desrespeitar o aluno ou simplesmente silenciá-lo, não é isso. Até porque muitos alunos trazem questões nem sempre com intenções de desmoralizar o professor, ou de questionar politicamente, ou de fazer proselitismo político. Eles trazem porque eles ouvem. Então o professor precisa ter essa sensibilidade de trabalhar, discutir o tema, e mostrar as armadilhas para o próprio aluno, que às vezes está trazendo uma questão de maneira, enfim, se não ingênua, mas pelo menos despretensiosa, como um elemento de debate histórico. Esse é um ponto. O negacionismo, muitas vezes, ele dialoga com o chamado revisionismo histórico. O revisionismo de natureza ideológica. E aí eu insisto muito nisso, né? Eu acho que a história ela se move a partir de revisões. A revisão historiográfica é parte da expansão do conhecimento, da revisão, né, como o nome diz, daquilo que se conhece sobre o passado. À medida que conhecemos novas fontes, à medida que colocamos novas perguntas, cada época tem sua pergunta diferente para o passado, né? À medida que mudamos, por exemplo, a perspectiva, né? Aí eu acho que é saudável, é fundamental para o avanço do conhecimento historiográfico que haja revisão. Mas há um tipo de movimento em direção ao passado, aquilo que mais ou menos é consenso entre historiadores, no meio acadêmico, que eu chamaria de um revisionismo ideológico, que procura revisar os fatos, principalmente quando há um certo consenso de natureza até ideológica sobre um determinado processo. Muitos revisionistas que não concordam com aquela abordagem procuram colocar questões muito capciosas para ou desmoralizar o consenso historiográfico, ou mostrar que a academia e a escola estão enganando os pobres alunos e tudo que você aprendeu não era bem aquilo. É muito comum esse tipo de revisionismo na imprensa sensacionalista, né? Nos programas de história em TV a cabo, né? A série politicamente incorreto de livros, ele vai muito por aí. Então é uma estratégia que eu não acho que não se confunde com o negacionismo, eu acho que tem que ter uma outra abordagem, né? Mas em grande parte pode preparar o negacionismo, né? Então quando se diz, olha, os escravos tinham escravos. Sim, a historiografia sabe disso. A historiografia já trabalha com essa perspectiva. Mas aí o revisionismo ideológico pega esta manchete historiográfica, né, vamos dizer assim, descontextualiza, né, e parte de uma premissa ideológica que, portanto, a escravidão não foi assim tão produtora de vítimas quando se diz, para, em grande parte, desqualificar as lutas atuais que vão pedir reparação, por exemplo. Então, o objetivo do revisionismo ideológico não é expandir o conhecimento também, mas é, sobretudo, desmoralizar aqueles que se sentem herdeiros de uma dívida histórica e cobram uma reparação de algum tipo, né? Ou que ocupam um determinado lugar na sociedade a partir de uma memória institucionalizada, enfim, calcada na pesquisa histórica. Acontece muito em relação à ditadura, isso aqui no Brasil, acontece muito em relação à escravidão. Não acho que a estratégia do revisionismo seja a mesma do negacionismo. A estratégia do revisionismo, muitas vezes, é trabalhar com a própria perspectiva de historiadores sérios, que têm trabalhos até polêmicos, descontextualizar as teses e apresentá-las de maneira sensacionalista, totalmente entrecortada, para produzir, vamos dizer assim, para chocar a opinião pública e produzir uma desqualificação de uma evidência ou de uma perspectiva histórica sem o devido debate. Sem o devido ambiente escolar, por exemplo, que pressupõe um debate, que pressupõe análise de fonte, que pressupõe exame de documentação, né, e argumentação. Enfim, né? Então, o revisionismo, muitas vezes, pode preparar o negacionismo, né? Sobretudo o que eu chamo de revisionismo ideológico, deixo bem claro isso, né? Que não é o revisionismo historiográfico. Obviamente, o historiador, sobretudo o historiador que trabalha com temas sensíveis, ele muitas vezes produz perspectivas que não são polêmicas, que
que às vezes quebram um determinado consenso que existe, mas ele o faz geralmente, e para ser aceito como historiador ele tem que fazer isso, ele o faz a partir de um método, a partir de um exame de fontes, a partir de um cotejo de fontes primárias, a partir de uma argumentação, a partir de uma perspectiva que está muitas vezes explicitada, né, no começo da pesquisa. Não há uma... o historiador não trabalha com aquela ideia de eu vou dizer a verdade que ninguém conhece. Né? Nenhum historiador trabalha dessa maneira. O historiador geralmente tem perspectivas ideológicas, como qualquer cidadão, e a ética da pesquisa diz que ele tem que apresentar essas perspectivas, apresentar as perguntas, apresentar o método, apresentar os conceitos, para depois ir à análise e chegar a conclusões. O revisionismo ideológico faz o contrário. As premissas ideológicas organizam toda a argumentação. Né? Então, esse é um dado também muito importante para reconhecer o chamado revisionismo ideológico. Por que ele prepara o negacionismo? Porque, muitas vezes, o negacionismo ele começa na quebra de um determinado consenso, por exemplo, progressista sobre um tema ligado a crimes de Estado, ligado a ditaduras, ligado a genocídio. Né? Quando você tem a quebra de um determinado consenso, que é historiográfico, por um lado, ou seja, ninguém discute que aquilo aconteceu, né? Mas começa a surgir dúvidas sobre o porquê, os porquês, mas o outro lado também matou, mas o outro lado também foi culpado. O revisionismo, ele é capcioso, o revisionismo ideológico, né? Deixo bem claro. Ele é muito capcioso, né? E prepara, num certo sentido, o ambiente do negacionismo. Isso, se a gente for examinar os últimos 10 anos no Brasil, o debate historiográfico sobre a escravidão ou sobre a ditadura, por exemplo, nós vamos ver esse processo claramente, né? Como um revisionismo de tipo liberal, crítico ao politicamente correto, acabou preparando posturas totalmente negacionistas, tapafúrdias, terraplanistas, né, no sentido aí amplo do termo, em relação aos consensos historiográficos. Né? Então, é por isso que eu digo que essas duas perspectivas, elas muitas vezes se comunicam. Né? Não tem a mesma natureza, eu diria, não tem o mesmo grau de mentira, né? A parametodologia, né, utilizada é diferente, mas ambas negam aquilo que é caro ao método histórico, que é trabalhar com a fonte, explicitar o conceito, explicitar a pergunta, explicitar o próprio lugar de fala do historiador, lugar ideológico e social, para depois, enfim, examinar, vamos dizer, um objeto. Né? Quer dizer, não estou aqui com a ilusão de que o historiador tem que ser neutro e falar a verdade. Ao contrário. Né? Muitas vezes, o revisionismo é que diz eu vou dizer a verdade, o historiador é que está mentindo, ou a historiografia que está mentindo. Né? O negacionista muitas vezes diz isso, é a vítima que está mentindo. Nós sabemos a verdade. Ou, ninguém sabe a verdade porque, na verdade, não aconteceu nada. Então, os historiadores são enganados pelas vítimas. Né? Isso é muito comum também nos debates sobre o Holocausto. Ou é parte de um grande plano para dominar as consciências, né, e legitimar os herdeiros das vítimas. Né? Também muito comum nos debates sobre o Holocausto. Então, há um movimento que tem crescido, sobretudo nas redes sociais, não é? E normalmente esses grupos se apresentam um pouco assim: nós sabemos a verdade, vocês estão sendo enganados pelo sistema, e a universidade, a historiografia acadêmica é parte do sistema, assim como a mídia, assim como a ciência. Portanto, né, aceita que você agora fará parte, é que sabe a verdade sobre os fatos. Então, geralmente o negacionismo se apresenta assim. O revisionismo é um pouco mais sutil, né, revisionismo ideológico, mas também, muitas vezes, se apresenta como eu vou contar a verdade oculta que não te contaram na escola. Muito comum esse tipo de abordagem, né? Que é muito sedutora para os adolescentes, né? Enfim, também. Não apenas para os adolescentes, né? Mas sobretudo. Né? Então o professor precisa ficar muito atento, porque isso está circulando nos programas, nas redes sociais, nas TVs a cabo. Veja, e como lidar? Só a esquerda que distorce, só a direita que distorce, só a extrema-direita que é negacionista? Não, né? Obviamente que não, seria leviano e superficial. Mas, no geral, nos últimos anos, em determinados contextos, a extrema-direita que tem lidado mais com essa linguagem.
Né? Qual que é a diferença disso para aquele tipo de historiografia que, por exemplo, afirma uma memória oprimida ou procura sujeitos que foram silenciados na história, que muitas vezes podem, inclusive, cometer distorções historiográficas, enfim, leituras enviesadas de documentos. Isso também pode acontecer nos setores progressistas, né? Mas qual que é a diferença básica? Bom, eu diria que a diferença desse revisionismo ideológico e também do negacionismo em relação a essas historiografias engajadas que buscam afirmar sujeitos silenciados é exatamente a natureza do trabalho. Quer dizer, normalmente a historiografia que busca os sujeitos silenciados vai buscar fontes para dizer que eles também existiram. Eventualmente pode ter uma abordagem idealista da ação deles na história, pode ter uma perspectiva, às vezes, um tanto quanto isolada da sua ação no passado. Mas o fato é que o objetivo é alargar o conhecimento. O objetivo, em que pese os idealismos que possam haver, que pese também as premissas ideológicas, que muitas vezes também ajudam a cegar o debate, a tornar pouco objetivo o debate, né? E pouco distanciado. O objetivo desses grupos é muito mais afirmar sujeitos, denunciar as vítimas, né? Denunciar os processos que ainda estão inconclusos na história. Ao contrário do negacionismo, que é silenciar o sujeito, que é silenciar o debate, que é ocultar os crimes, né? É por isso que também eu estou dizendo isso para que a gente não caia muitas vezes naquela ingenuidade de achar que toda e qualquer idealização do passado é negacionismo, como muitas vezes se coloca no debate aí, quando se vai desqualificar, por exemplo, um trabalho engajado, né? Eu vou para concluir, para a gente também ter um tempo aí para questões, né? Então, eu queria dizer o seguinte: é preciso que a gente trabalhe com pelo menos esses 3 conceitos e compreenda os seus limites, suas aplicações, suas sutilezas. O negacionismo histórico, o revisionismo de caráter ideológico e a revisão historiográfica. Eu nem chamaria de revisionismo. A revisão historiográfica. A revisão historiográfica é o oxigênio da área, né? De tempos em tempos, à medida que se descobrem novas fontes, que se colocam novas perguntas, que se colocam demandas sociais, a história revisa a si mesma, revisa as suas perspectivas, muitas vezes, inclusive, incorporando dados, incorporando estudos feitos no passado, mas revisando aspectos importantes desses estudos. O revisionismo ideológico, né, e o negacionismo, então, partem de outra perspectiva, uma perspectiva muito mais instrumental da história, no sentido do embate político, né, para silenciar, para negar, para, enfim, afirmar uma determinada situação, geralmente, no caso específico aqui do Brasil, contra os setores mais críticos da sociedade, contra a historiografia mais crítica, né? Claro que, repito, pode haver distorções também, né? O fato de você ser um historiador progressista não o isenta de falar bobagem, de ter abordagens equivocadas, de fazer análises enviesadas de documentos, de muitas vezes forçar muito a argumentação para provar a sua perspectiva, mas o que tem sido mais comum é o uso da extrema-direita e até um tempo atrás, pelo menos da direita liberal, né, ou que se queria liberal, nesse processo. Em grande parte, o negacionismo conseguiu espaço público também porque o revisionismo ideológico preparou esse terreno. Essa é uma questão que a gente precisa ainda aprofundar no caso brasileiro, principalmente. Embora, repito, não tenham a mesma natureza, nem os mesmos atores políticos, nem talvez os mesmos objetivos, né? São de natureza diferente. O professor tem que ficar muito atento, a sala de aula é o embate, sobretudo do ensino básico. O professor precisa ter sensibilidade para lidar com questões que aparecem em sala de aula, sem silenciar, obviamente, o aluno, sem desqualificar uma opinião eventualmente equivocada do aluno que ele traz, que ele possa trazer para a sala de aula, mas ele tem que estar preparado também, tanto para não dar o fórum, né, para o proselitismo negacionista, como também para aproveitar questões polêmicas que surjam
e trazer o aluno para um debate mais ancorado no conhecimento objetivo, no conhecimento calcado no método e na pesquisa. É duro, né, para mim, acho que o Eduardo também se formou nessa geração, nós nos formamos criticando a verdade histórica, né? E hoje somos obrigados a defendê-la, né? Então, são contradições da vida da pesquisa. Obviamente, eu não tenho uma visão neopositivista de verdade histórica, de fato, mas eu acho e sempre achei que existe uma evidência. Algo aconteceu no passado. Nesse sentido, eu não sou um historiador pós-moderno. Não é? A história é uma tensão entre narrativa e evidência, né? É impossível recuperar totalmente o fato, mas também a gente não deve se descolar totalmente dele no plano da narrativa, senão a gente pode fazer má ficção. Então é isso. Acho que a gente pode ir agora para as questões e obrigado pela atenção. Obrigado. Aqui os aplausos são silenciosos, são transmitidos. Imagina. Tem telepatia. Telepatia. Marcos, tem pelo menos aqui 2 perguntas. Uma pergunta é da Maiara, se é o primeiro nome dela, e ela fez uma pergunta para você, se você teve contato com as produções do Brasil Paralelo, e qual o conceito mais aplicável em relação às produções do Brasil Paralelo, negacionismo ou revisionismo? Tem uma outra pergunta? Você responde ela. Tá. Bom, o Brasil Paralelo é um projeto historiográfico da extrema-direita, eu diria até bem sucedido enquanto audiência, né? A última visualização que eu vi, se não me engano, estava batendo em 6 milhões de... Essas visualizações de internet são muito, enfim, nem sempre os 6 milhões assistiram para valer, mas, enfim, é um dado importante, né? Eu diria que o Brasil Paralelo, ele oscila, ele combina muito bem negacionismo e revisionismo ideológico, com o predomínio deste segundo, né? Agora, é um trabalho eivado de erros, né? Erros, aí não tem o que falar, né? Por exemplo, o Gramsci influenciando, né, os estudantes dos anos 60. É um erro de informação, inclusive, né? Há uma tese que subjaz ao Brasil Paralelo, que no fundo é uma visão de mundo que vem da Guerra Fria, que é o seguinte: você tem um movimento comunista internacional desde 1917, que no fundo é filho da Revolução Francesa, só faltou dizer isso não é dito no filme, mas é aquela ideia de que a revolução é o mal, é a anomia. Os comunistas, então, desde 17, tentam dominar o mundo, perderam na política e nas armas, vamos dizer assim, mas ganharam na cultura. Essa é a tese do Brasil Paralelo. Ganharam na cultura por quê? Porque o regime militar, no caso do Brasil, a ditadura, errou o alvo, né? Foi muito bem sucedida na economia, na política, segundo a tese deles, mas não preparou o terreno intelectual para ganhar a batalha das ideias, né? É o que eles chamam de segunda, ou acho que é terceira tentativa de tomada de poder. Então, é uma visão, claro, do ponto de vista do argumento, é completamente estapafúrdio, estabelece uma linha direta entre Revolução Russa e governo petista, por exemplo, né? O máximo que você vai encontrar entre um e outro são mediações muito frouxas, né? Sendo muito generoso com a esquerda petista, né? Na verdade, não tem nada a ver, né? Ou as esquerdas, em geral, que dominariam o mundo, o chamado marxismo cultural, seria o triunfo, né, dos mesmos comunistas lá que estavam em 17, né, dominando a União Soviética, e a partir da União Soviética querendo dominar o mundo. Então essa é a tese do Brasil Paralelo, né? E por que isso aconteceu? Porque a direita, né, cidadãos de bem, perderam a batalha das ideias, deixaram a cultura solta nas universidades, né, nas artes, na educação, e aí, derrotados nas armas, os comunistas, né, aí também é uma categoria genérica, totalmente estapafúrdia, né, dominaram o sistema cultural escolar, né? Então, esse é o argumento. Quer dizer, é preciso entender esse argumento, inclusive para perceber a fragilidade histórica e política até desse tipo de argumento.
Agora, a argumentação, ela é capciosa em muitos momentos. Ela diz, olha, não, houve tortura, mas foram excessos. Ela não, veja, não é negacionista a ponto de dizer não houve tortura durante o regime. Né? Houve golpe, mas foi reativo. Então aí é o momento revisionista. Veja, não é, o negacionismo diz o seguinte, não houve golpe em 64, não houve tortura, não houve ditadura. Isso é negacionismo raiz. Quando você começa a dizer, não, houve golpe, mas a sociedade pediu. Olha, houve golpe, mas os militares, né, foram reativos à anarquia comunista, ou à tentativa de uma tomada de poder dos comunistas, subversivos. Né? Olha, houve tortura, mas foram excessos. Então, isso é diferente do negacionismo. Por isso que é preciso a gente prestar atenção nesse tipo de material. Porque o negacionismo raiz, ele existe também muito, ele nega a ideia de golpe, ditadura. Estou falando aqui em termos de Brasil, ditadura, né? Há outros negacionismos em relação, por exemplo, à escravidão, em relação ao genocídio indígena, enfim. Há vários outros negacionismos. Estou falando aqui especificamente desse filme, que discute basicamente a ditadura. Marcos, a outra pergunta é do Gabriel Cortilho. A polêmica entre o Hayden White e Carlo Ginzburg ainda é atual? Olha, não sei, viu? Eu acho que nem o Hayden White, às vezes ele é lido como uma espécie de assim, defensor absoluto de uma história que não tem nada a ver com a realidade, que é pura narrativa, que é puro trocos de linguagem. Calma, né? O Hayden White, ele, em algumas entrevistas, ele falou, olha, calma lá, gente, não estou achando que a história... As pessoas escrevem o que querem porque escolhem um gênero literário. A tese dele é que o gênero literário organiza, né, a argumentação no trabalho historiográfico, né? Mas que isso é ancorado numa pesquisa, ele não está discutindo isso. Durante a polêmica, inclusive, ele se posiciona. Né? O Ginzburg, ele puxa muito para a questão da evidência, né, dos sinais. Né? Eu acho que, não sei se é atual, eu acho que essa polêmica já foi, no campo brasileiro, já foi muito mais forte nos anos 90, por exemplo, comecinho dos anos 2000, tenho a impressão. Né? Eu acho que, no entanto, o que há nos setores, vamos dizer assim, que se formaram a partir dos anos 80, que querem fazer uma história crítica, né? Há todo um certo prurido, né? Um cuidado ao usar a palavra verdade. Porque no passado a verdade histórica era usada para silenciar exatamente as vítimas, para dizer, olha, o vencedor é vencedor e acabou, porque ele tem méritos, né? Porque os outros perderam. Né? Porque os silenciados da história não tinham nada a dizer. E aí a verdade histórica, no sentido mais positivista, mais tradicional do termo, muitas vezes se concentrava em estudos de uma história política muito estrita, muito baseada em documentação oficial, né? Que eram documentos facilmente comprováveis, inclusive, da sua veracidade ou não. Né? Então, eu diria que essa polêmica está nesse contexto, quando surge uma série de historiadores no mundo ocidental que vão matizar esse conceito de verdade, vão matizar o conceito de fonte. E eu acho que a gente tem que ler essa polêmica também a partir daí, são aberturas. Claro, o que houve também muito foi uma espécie de construção de uma igrejinha em torno de ambos, né? Mas sobretudo Hayden White no Brasil, que nega a ideia de uma história-ciência, que a história é uma narrativa. Bom, isso pode se comunicar hoje com essa discussão sobre narrativas, né? E é muito comum no mundo político. Tudo é narrativa, né? Então eu tenho a sua, você tem a minha, e a narrativa é uma questão de opinião, né? Então, no final, ninguém está certo. Tem um relativismo hoje que se apropria do debate que foi sério, que foi importante, para, na verdade, dizer, olha, se tudo é narrativa, todo mundo está certo e todo mundo está errado. Né? O que importa é a minha narrativa ser convincente. Né? Quer dizer, quando a gente cai nisso, a gente está caindo no território da pós-verdade. Né? É muito complicado. Eu acho que o historiador ele deve ter posições políticas, tem posições políticas, né? Normal. Ainda que ele não seja um militante, enfim, inflamado, ele tem suas posições políticas,
ainda que ele não seja um militante orgânico de um grupo, e isso vai aparecer no seu trabalho, mas é preciso, acho que não partir, não abrir mão de uma base epistemológica da pesquisa historiográfica, que é alguma coisa aconteceu, e eu estou estudando a partir de algumas evidências. E aí eu vou escolher como eu vou abordar, como é que eu vou narrar isso, mas um compromisso epistemológico, que no fundo também é ético, é alguma coisa aconteceu. Né? E aí no caso dos crimes, né, no caso, por exemplo, do Holocausto, se você começa a dizer, não, tudo é uma questão de narrativa, né, a narrativa, a gente acredita nisso porque os judeus, né, inventaram uma narrativa junto com os americanos e os comunistas para dominar o mundo do pós-guerra, né, e nessa narrativa inventaram o Holocausto. Isso é um absurdo. Né? Não é uma narrativa. Há evidências. Né? Há vítimas. O testemunho não é mentira. A história feita a partir de testemunhos não é porque ela ouviu uma pessoa, é porque ela ouviu milhares de pessoas. Claro que há paradigmas de testemunho, há questões psicanalíticas envolvidas, historiadores sabem disso. Mas é um produto de milhares de narrativas, milhões, muitas vezes, de narrativas sobre um determinado fato, que são cotejadas cuidadosamente, que há evidências materiais, inclusive. Né? Então, muito cuidado com essa questão de que tudo é narrativa. Por isso que eu acho que uma leitura enviesada, às vezes, do Hayden White pode levar a isso. Repito, enviesada, porque ele mesmo não defende esse tipo de coisa. Marcos, temos mais uma pergunta, comentei mais dois, mas aí o último eu vou aproveitar e falar alguma coisa e a gente está caminhando mais para o final. O Manuel Guerreiro, se eu não estou enganado, faz uma pergunta, um comentário, como é possível afirmar a existência de algo chamado marxismo cultural, que é algo que está muito na boca aí dos que combatem, né, as instituições culturais brasileiras. Isso é interessante, porque esse termo, ele... eu acho que o problema do Brasil é isso, enfim, o mundo inteiro, né, na verdade. Muitas vezes a gente importa debates e perde os contextos. O tema do marxismo cultural tem muito a ver com um determinado debate no meio acadêmico norte-americano, né, em que alguns setores... Porque no caso dos Estados Unidos, né, eu acho que tem pelo menos 3 grandes vertentes ideológicas que se debatem no espaço público, e no meio acadêmico também. No meio acadêmico, você tem os que se chamam de neo-iluministas, aquelas que acreditam que há uma narrativa ancorada nos fatos, em uma lógica científica, em dados, e há aqueles que trabalham muito no plano das identidades, né? E nesse contexto nasceu até como uma crítica a ideia do marxismo cultural, que muitas vezes, como o nome diz, ele é baseado principalmente numa visão crítica, né, que vai juntar basicamente 3 categorias: gênero, classe e raça, para pensar os subalternos, e o lugar dos subalternos e as suas reivindicações. Há um outro elemento, um terceiro elemento no ambiente teológico norte-americano, que são os conservadores de todos os matizes. Há vários matizes também, entre a direitona mesmo, né? Que geralmente é fundamentalista, de base religiosa, é outra coisa. Então, o que acontece? Nisso, né, também surgiu um debate sobre o politicamente correto, nos anos 90. Né? Porque como a ênfase do chamado marxismo cultural era mais narrativa, era de você afirmar os sujeitos, os direitos, e o direito ao espaço público à diversidade, você precisava também reconstruir as narrativas. Né? A ideia do marxismo cultural virou uma espécie de adjetivo, né? Que deixou de ser até reivindicado por aqueles que eventualmente praticam uma análise marxista da cultura, e passou a ser uma espécie de xingamento. O marxismo cultural é o exemplo da dominação das esquerdas, né, no mundo atual, a partir da hegemonia das narrativas, das pautas identitárias. Então, eu acho que, assim, é claro que existe um marxismo, uma análise cultural do marxismo, mas o marxismo cultural ele é um pouco primo de outra pecha que se usa muito, que é a ideologia de gênero. É muito mais um termo de desqualificação, né? Embora, repito, existe uma corrente marxista que analisa a cultura. E no mundo anglo-americano, enfim, que se baseia em Gramsci.
São leituras gramscianas que vêm, sobretudo, da área de estudos culturais anglo-americana, né? Então, claro, a gente reconhece essa linhagem, mas eu diria que esse termo, muitas vezes, ele é usado muito mais para criar um rótulo e para desqualificar, né, os estudos, dizendo que são estudos meramente que ficam no plano do simbólico, das narrativas, inclusive dentro do marxismo, né, vocês sabem, há uma tensão muito grande, porque há muitas correntes militantes, inclusive, que hoje não tanto, né, mas até os anos 90, que rejeitavam a ideia desse marxismo de superestrutura, né, dizendo que isso era, enfim, puramente desvio ideológico. O que interessava era luta de classes, infraestrutura, análise econômica, né? Então, dentro do marxismo também há uma tensão em relação à prioridade da superestrutura e da cultura no plano da análise social, né? Agora, o termo, tal como ele é usado, é muito mais no sentido de desqualificar, né? O debate, sobretudo, de pautas identitárias. Eu tomaria cuidado com esse termo, quer dizer, não fazer ele circular impunemente. Obrigado. Tem um último comentário, não sei se eu perdi algo, mas enfim, teremos outras oportunidades para trocar ideias, espero. É um comentário do grande Arthur Lira, em que ele diz: abraço, Arthur. Os professores da rede básica precisam de formações contínuas para enfrentar esses dilemas em sala de aula. Cada vez mais os embates têm se acentuado. É um comentário, acho que do Arthur, né, Marcos? O Marcos também tem um texto que eu acho que é dos anos 90, Marcos, eu posso estar enganado, que é sobre como usar a televisão em sala de aula. A televisão, o cinema, depois veio do cinema, né? E eu lembro que no final do texto você comentava algo assim: olha, é preciso enfrentar isso, não é? Televisão, porque não adianta nos recolhermos em nossas casas e ligarmos a televisão e ficarmos lá imersos nesse mundo e deixar ele de lado. E eu acho que a questão é sempre essa. Eu acho que, eu até sou insuspeito para falar, eu acho assim que o professor tem que correr atrás de formação, tem que incorporar esses novos materiais, agora o audiovisual da internet, né, das redes sociais. Concordo plenamente com o Arthur e acho que a gente tem que se capacitar o tempo todo, mesmo professor universitário. Eu só tomaria cuidado que, assim, não achar que a gente ficar correndo atrás dessas linguagens e materiais novos que nos desafiam vai resolver o problema da escola. Quer dizer, eu acho que a gente precisa se capacitar, precisa trabalhar com essas demandas que os alunos trazem, com esse mundo novo que os alunos muitas vezes trazem, né, do audiovisual, de celular e de rede social. E para mim, por exemplo, completamente, né, tem que fazer um esforço muito grande para entrar nisso, né? Mas eu acho que também não achar que a escola precisa o tempo todo correr atrás de novidade, né, e incorporar as novidades de qualquer jeito. É preciso pensar como incorporar a novidade, é preciso pensar qual a pauta que você vai abordar, a televisão, o YouTube, enfim, o cinema. O que você quer disso para o teu trabalho como professor e para o teu conteúdo, para as habilidades que você está discutindo? Eu acho que controlar um pouco às vezes, a ansiedade que a gente tem de incorporar o material. Então, é preciso incorporar, mas saber o que fazer com ele. Saber como conectá-lo aos materiais mais tradicionais até. Né? Audiovisual não é porque o aluno não gosta de ler que a gente vai dar audiovisual, ao contrário, você tem que combinar as duas coisas, né? Fazê-lo, compreender um texto escrito e, ao mesmo tempo, um texto audiovisual, né? E combinar os dois de preferência, né? Isso está até na BNCC, inclusive, né? De combinar as linguagens, os registros. Então, eu acho importantíssimo a capacitação, mas também acho importante a gente ter aquela formação que nos organiza um pouco essa abordagem, né? E a incorporação desses materiais. Então, Marcos, acho que nós estamos chegando aqui no limite do horário disponível para gravação. Queria te agradecer muito pela parceria, porque, enfim, quem não conseguiu acompanhar desde o início, o projeto é coordenado pelo Marcos e por mim, que também somos coordenadores do Grupo de Pesquisa História Audiovisual. Então, enfim, são
é um desdobramento de uma ideia que surgiu, não é, com o Marcos, não é, ele que teve a iniciativa, eu procurei acompanhar, e esse canal que conta com o apoio do programa de unificado de bolsas e que tem lá 2 bolsistas que estão aí também acompanhando e que devo a eles o canal, porque se fosse por mim eu nunca chegaria nessa ideia que a Ana Raiol e o João Campos, 2 alunos lá da ECA, a Ana que nos acompanha há mais tempo, sem eles isso aqui não existiria, não é? E é isso que o Marcos também falou, né? Nós estamos aprendendo sempre, né? Procurando aprender, não é só, enfim, uma questão. Nós começamos também com um projeto de também desenvolver um olhar para esses trabalhos historiográficos na internet. A gente vai publicizar logo os resultados, o método, vamos dizer assim, né? A gente tentou aplicar uma decupação desse material, né? A gente vai, com o tempo, também veicular no laboratório todos esses resultados, que foram também desenvolvidos pelos outros bolsistas, né? O Marcos, o Rafael, a quem também a gente agradece aqui. Kelvin. Que já não estão mais com a gente. O Rodrigo. Isso, Kelvin, exatamente. Então, não estão mais, mas se acompanharam e produziram, né? Então, enfim, eu acho que exatamente. Com isso a gente encerra, acho que a gente podia encerrar junto, né, Marcos? Então, falta só... Aqui no meu Instagram, no meu celular aparece que faltam 1.15 e 1.14. Contagem acho que é importante dizer que teremos mais, né? Não sei se você já avisou, perdi o começo. Teremos mais lives daí. A ideia é que nós tenhamos uma vez por mês, com pessoas também de outros contextos, enfim, que tragam outras iniciativas que nos ajudem a pensar e a enfrentar esse momento, né? Porque eu acho que trata-se de enfrentar também essa situação, não só refletir sobre. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, o apoio, a presença e a paciência. E Marcos, um abração. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Eduardo, valeu pelo convite, parabéns aí pela organização da coisa toda também. E obrigado, enfim, a todos que nos assistiram. Ficamos em contato. Um abraço. Vai ficar guardado no TV. Tchau, tchau.